estimados ouvintes vão ter a paciência de me ouvir, que me vou procurar não ser... Ora bem, o título que eu dei de guerra, cosmopolitismo, faz introduções, pretende exatamente partir das recomendações que estão nesta 12ª Conferência Iberoeslava, enfim, que recorda o fim do primeiro grande conflito mundial, um conflito que afetou quase metade da população mundial, uma violência sem precedentes, não vou alongar nisto, que derruiu os 4 maiores impérios da época, o russo, o alemão, o austro-húngaro, o otomano. Surgiram novas ideologias, o comunismo, o fascismo, o nazismo, e 100 anos depois devemos continuar a interrogar-nos. Há alguns paralelismos que nos podem atemorizar. Ainda há um mês ou dois, quase que estávamos no acme dos pontos quentes da Guerra Fria, quase lembrava algo como a crise dos mísseis de Cuba, quer dizer, com reação Ocidente-Oriente. Nós hoje estamos também com um conflito que lavra entre o Ocidente e o Oriente, o Ocidente, por exemplo, e a Rússia, com a Ásia, com um crescente conflitos que incendeiam o Médio Oriente, um vasto arsenal de armas em que se prossegue, armas novas, de uma destruição nunca vista, segundo se anuncia, e há que recordar também um outro ponto. Antes da Primeira Guerra Mundial, vivia-se um período de paz. Julgava-se que a guerra não era possível, ou, se fosse possível, durar alguns meses. Nós hoje também estamos num período de paz, mas há sinais temíveis, e como antes da Primeira Guerra Mundial, estamos na quarta revolução industrial, não é? Da robotização, isso. Não vou falar nesses aspectos aqui, mas recordar que antes da Primeira Guerra Mundial também se estava num período de euforia de invenções técnicas, a iluminação elétrica, o telefone, o automóvel, o cinema, as locomotivas elétricas, etc. É uma verdadeira era tecnológica em progresso. Um outro ponto somente. Antes da Primeira Guerra Mundial, em 1907, surgiu uma grave crise financeira nos Estados Unidos, que se repercutiu na Europa com uma vertiginosa queda das ações de Nova Iorque, alargou-se à Europa, à Inglaterra, à França, aos restantes países europeus. No século XXI, 2007, sabemos o que aconteceu, e onde não está completamente ultrapassado. Todavia, duas décadas depois, ainda as feridas não estavam sanadas e interesses económicos e políticos antagónicos desencadearam a Segunda Guerra Mundial, a mais mortífera da história da humanidade e que envolveu a maior parte das nações do mundo. Bom, aí é um pouco sobre o que já referi, mas quero dizer que, no pleno século XXI, a paz é possível, tem que ser possível, e muitos se interrogam sobre as vias a solucar. Eu abro com esta passagem de Norberto Bobbio, o justo filósofo italiano, que diz as duas grandes dicotomias do pensamento político, paz e guerra, democracia e despotismo, convergem e permitem traçar um quadro no qual se podem esboçar em grandes linhas as diversas e possíveis perspectivas da história futura.
O despotismo pode ser considerado como uma continuação da guerra dentro dos Estados. Temos isto hoje. E a democracia pode ser considerada, no sistema internacional, como a maneira de expandir e tornar mais segura a paz fora das fronteiras dos Estados específicos. Ora, esta doutrina da paz democrática surgiu no mundo académico nos anos 70, mas remonta mais longe nos Estados Unidos. Os pioneiros da doutrina da paz democrática fazem uma conexão entre paz e a democracia. E, de facto, os primeiros estudos empíricos empreendidos vão verificando que, entre países democráticos, a guerra não é possível, ou não é tão viável. Por exemplo, o politólogo Michael Doyle, com os seus estudos, está indicado as publicações, onde retirei as passagens, e a maioria dos estudos feitos sobre o que se chama a paz democrática, a paz liberal, também a paz kantiana, já lá vou, mostram que, como intuição, o modelo kantiano esteve aqui no ponto de partida. A hipótese da paz democrática foi apresentada pela primeira vez, eu diria oficialmente, por Bill Clinton, em janeiro de 1994, quando o discurso do Estado da União, quando disse que as democracias não se guerreiam entre si. Isto é um condensado, isto é o fim do que escolas académicas da paz democrática, em décadas anteriores, tinham desenvolvido. Clinton não se fazia mais eco do que tinha dito outro presidente anterior, em 1917, Woodrow Wilson, quando afirmava que a paz mundial devia ser assente nas fundações da liberdade política. Mas o Wilson estava avançado para o seu tempo, digamos assim. As fundações a que fazia alusão eram frágeis nessa altura. 80 anos depois, Clinton parecia mais realista, mas fundava-se em estudos, enfim, de diversas formas. Recordando apenas em Zu Ewig und Frieden para a paz perpétua de 1795 de Kant, como recordam, referiu-me sobretudo ao primeiro artigo definitivo, tem os 6 artigos preliminares que são mais diplomáticos. O primeiro artigo, a Constituição Civil em cada Estado deve ser republicana. Como se sabe, esta republicana em Kant significa democrática, na linguagem dele. Dizendo isto, hoje diria, a Constituição Civil em cada Estado deve ser democrática. O republicanismo em Kant caracterizava-se por haver representatividade e separação dos poderes. Na ótica de Kant, uma monarquia responde a estas particularidades. É democrática, como temos hoje na Europa. Mas no contexto do que vou desenvolver, torna-se importante, tornar-se-á daqui a uns minutos importante também o segundo artigo, o direito de agentes deve fundar-se numa federação dos Estados Unidos, e o terceiro, que aludirei muito brevemente, sei que tem que ser conciso, o direito cosmopolita deve limitar-se às condições de hospitalidade universal, que, aliás, cosmopolitismo faz parte do título da minha intervenção. Mas das numerosas estudos sobre a paz democrática, eu condenso em 2 teses, a tese monádica e a tese diática. A monádica, segundo a qual as democracias são mais pacíficas nas suas relações com os demais Estados do que os Estados não democráticos. Enfim, os fautores da escola realista das relações internacionais são um pouco críticos desta tese. Reúne mais adesão, a tese diádica, que não incide sobre se as democracias são menos violentas ou não que os Estados democráticos, mas sim que as democracias nunca ou raramente travam guerra com outras democracias. Ora bem, os partidários desta
versão, desenvolveram um corpus teórico sólido, fundado em estudos de caso, em que, de facto, sem pretender atingir uma lei científica, não é? Mas em que se constata exatamente estes aspectos. E portanto, pelo menos globalmente, há um certo consenso ao bem fundado da proposição da paz democrática, segundo a qual as democracias não fazem guerra entre si. Mas, para além do simples conceito, põe-se algumas questões, não é? A primeira é saber se na história há algum par de Estados democráticos já fez guerra entre si. No segundo, refere-se à possibilidade de extrapolar, a partir da experiência do passado, para o futuro. O terceiro problema, ligado aos dois anteriores, saber se realmente a paz resulta, se pode estabelecer uma correlação entre a paz e a democracia, ou se a paz não é devida a outros fatores, a outras causas, como seja a situação geográfica, uma homogeneidade cultural, etc. Eu não vou poder desenvolver, como tenho aqui alguns aspectos deste ponto, mas o que vou resumir que, de facto, desde os primeiros trabalhos de Dean Best, nos anos 60, numerosos estudos foram realizados, especialmente nos Estados Unidos, para repertoriar todos os conflitos armados entre dois países democráticos. Todos estes trabalhos chegaram ao mesmo resultado. À exceção de alguns casos controversos, duas democracias nunca entraram em guerra uma contra a outra, desde cá no mundo, dois países democráticos, desde o final do século XVIII. Há exceções, enfim, não infirmam o princípio, sei lá, o conflito dos Estados Unidos-Grã-Bretanha em 1812, ou dos Estados Unidos-México em 1945-46, ou dos Estados Unidos-Espanha em 1995-98, porque a democracia era frágil, enfim, e portanto, propriamente, não infirma a regra. Aliás, na sua obra clássica sobre as guerras, Quincy Wright notava já que as democracias pareciam menos propensas para a guerra que as ditaduras. E as compilações feitas dos conflitos mundiais desde 1816 por David Singer e Melvin Smalley reforçam esta posição. Aliás, também Spencer Webb e Hamel chegaram a definições que podem afirmar que duas democracias liberais estabelecidas nunca se barrearam. Portanto, a questão está até que ponto a hipótese da paz democrática pode servir para explicar um fenómeno que hoje não se contesta, enfim, que os países democráticos liberais, democráticos, têm uma oportunidade infinitamente mais fraca de entrar em conflito com os outros que qualquer outra combinação de países. Não avançarei muito mais sobre isso, porque, enfim, estou limitado, só queria um apontamento mais, pode ser, porque esta questão da paz democrática, primeiro artigo definitivo de Kant, conjuntamente com o segundo, a Federação dos Estados Unidos, e o cosmopolitismo, entramos numa outra fase da humanidade, esta que nos concerne, da Europa, onde, de facto, para ingressar na União Europeia é preciso que haja uma democracia e, digamos, esta experiência prova que em 60 e tantos anos, de facto, não houve guerra, num continente que esteve sempre em guerras, onde despontaram os dois maiores conflitos, mas que nos séculos anteriores esteve praticamente sempre em guerra e não dá maior prosperidade. Enfim, pelo menos, de facto, o discurso e acho que é bom recordá-lo hoje, o discurso de Schuman, em 9 de abril de 1950, faz amanhã 68 anos, que aliás passou a ser o Dia da Europa, lá refere que é essencial que o carvão e o aço deixem de ser os instrumentos da guerra para passarem a ser os baluartes da paz para a indústria.
e que o facto de pôr o carvão e o aço sob a égide de uma autoridade comum torna inviável a guerra, o que aconteceu. E Schuman diz mais, e assim teremos o início de uma federação europeia. Deixa-me passar, e porque de facto a questão é esta: a Europa sempre que esteve dividida perdeu, a Europa unida ganhou em paz e prosperidade. E a integração europeia, a sua lógica, fez-se segundo uma via dialética por compromissos e passos recíprocos. Eu cito o Ulrich Beck, um pensador alemão falecido há uns 2 ou 3 anos, que tem algo que me descreveu sobre o cosmopolitismo europeu, e diz que todos os atores estão ligados com um sistema de interdependência de onde não podem eximir-se senão com custos extremamente elevados. Após 50, diz ele, mas eu diria após 66, depois que foi escrito há uns 6 anos de integração, os Estados e as sociedades apenas têm capacidade de ação no quadro da síntese europeia. Eu chamo isto de soberania complexa, porque vejamos, nos nossos dias, muitas tarefas que tanto preocupam os europeus, põem-se à escala europeia e mundial. Não se podem responder no quadro nacional. A rarefação das fontes energéticas, a destruição da biosfera, a difusão das epidemias, a volatilidade dos mercados financeiros, os movimentos migratórios, etc., as situações de pobreza, o terrorismo. Nenhum dos Estados herdados do passado está em condições de garantir a segurança interna e externa dos seus habitantes. Portanto, digo soberania complexa por contraposição à soberania simples, que é do Estado soberano, como tal, que bem retratado na obra de 1576 de Jean Baudin, Les 6 livres de la République, que é o paradigma do Estado como tal. Mas é bom também não esquecer aqui esta outra obra, 1603, de Ioannes Althusius, Politica Methodica Digesta, em latim, não é? A política metodicamente elaborada, um verdadeiro criador da politologia, que no fundo já tem um desenvolvimento do que é uma soberania complexa, porque há ali uma visão federalista, aliás, era o contexto alemão de autonomia, principados, da repúblicas, no contexto do Império. Ora bem, mas daí que a dimensão cosmopolítica da União Europeia fez-se inventando entidades políticas novas, acima do Estado, porque os Estados hoje, como diz Neil Lawson, tornaram-se simplesmente os assistentes da economia global. É verdade que há um déficit democrático europeu. Eu cito Habermas, o filósofo alemão, mas a mim faz-me impressão, e enfim, sinto alguns calafrios quando vejo os políticos a falar só do déficit democrático europeu. Não falam do déficit democrático dos Estados, que são muitos, e que não são menos, muitas vezes, que o europeu tem. E poderia aqui ser tema de uma conferência, o que falta é que fazer, mas também dos Estados. E muitas vezes os líderes dos Estados têm culpa dos Estados-membros, porque tudo o que é de êxito atribuído aos Estados, tudo o que é de problema vem da União, e muitas vezes não é nada disso. Não é nada disso. Mas o déficit democrático europeu apenas poderá ser superado, diz Habermas, se desenvolver paralelamente um espaço público europeu no qual se encontra inserido o processo democrático. Em sociedades complexas, a legitimação democrática surge a partir do jogo contínuo, por um lado, processos consultivos e decisórios institucionalizados, isto faz-se, não é? Como sabemos, e por outro, da formação da opinião através de informações difundidas pelos média, também se faz. Enfim, desculpe, sim? Para concluir, só para dizer que hoje nos Estados europeus, diga aí,
não há setores que não estejam impregnados, visível e invisivelmente, de europeização, e que as antigas sociedades nacionais europeias elevaram-se a par do nível nacional a um outro patamar com ele imbricado, que é o da instância supranacional. Segundo muitos estudos, dizem que 70% das normas com que lidamos são europeias e não nacionais. Portanto, como há um pouco dizia, fora da síntese europeia, vou concluir, porque foi o que me disse, tinha aqui bastante mais para referir. Muitos estudos, este nem é o último, por André T, de democratização da Europa, mas é um bocado complicado e acho que há modos mais simples. E o federalismo europeu multinacional, como eu me chamo, que muitas vezes dizemos que estamos longe porque temos como figurino o federalismo estadunidense, o americano, mas há outras experiências federalistas, como a do Canadá, a helvética, e muitas vezes o problema condensa-se no presidente, o presidente europeu. A Confederação Helvética, assim chamada, mas é uma federação desde 1848, o presidente é ano a ano, uma presidente, aliás, agora, que sai do Conselho Federal. Para concluir, então, simplesmente, que mesmo a União Europeia corre riscos, como sabemos. Os riscos estiveram na base dos dois conflitos mundiais. A xenofobia, os extremismos, o populismo, uma certa apatia com a democracia, que se a experiência europeia, por qualquer fatalismo que eu espero que não ocorra, implodir, são tempos sombrios, mas eu creio que têm em si potencialidade para prosseguir para o caminho. Muito obrigada.